palco a nossa coordenadora dessa atividade, senhora Regiane Alcântara Eliel, da Unicamp, e a relatora da atividade, senhora Márcia Valéria da Silva de Brito Costa, da Unirio. E os nossos palestrantes, senhora Beatriz Valadares Sendon, que vai tratar do tema Programas de Formação de Usuários para o Desenvolvimento de Competências Informacionais. E o senhor Carlos Alberto Ávila Araújo, que vai tratar do tema Perspectivas Contemporâneas de Estudos de Usuários da Informação. Beatriz Valadares Sendon é professora associada da Escola de Ciência da Informação da Universidade Federal de Minas Gerais desde 1997. Possui os títulos de doutora e mestre em Ciência da Informação pela University of Texas at Austin, 1996-90. É formada em Engenharia Econômica pela Fundação Dom Cabral e Engenharia Civil pela Universidade Federal de Minas Gerais. Atualmente desenvolve pesquisa sobre periódicos eletrônicos, sistemas de recuperação da informação e comportamento informacional, tendo como objetos principais o portal de periódicos da CAPES e seus usuários. Carlos Alberto Ávila Araújo é pós-doutor pela Universidade do Porto, doutor em Ciência da Informação pela Universidade Federal de Minas Gerais, professor da Escola de Ciência da Informação da UFMG, possui graduação em Comunicação Social pela Universidade Federal de Minas Gerais, mestrado em Comunicação Social pela mesma universidade, doutorado em Ciência da Informação também pela UFMG e pós-doutorado pela Faculdade de Letras da Universidade do Porto. Atualmente é professor adjunto da Escola de Ciência da Informação da Universidade Federal de Minas Gerais. Nós passamos de imediato a palavra à senhora Regiane Alcântara Eliel para a condução dos trabalhos deste painel. Obrigada. Então, dando continuidade ao 17º SNBU, teremos a primeira palestra intitulada Programas de Formação de Usuários para o Desenvolvimento de Competências Informacionais, com a professora Beatriz Sendon. Logo, a palestra terá duração de 30 minutos. Logo em seguida, teremos a palestra do professor Carlos Araújo e, ao final, as perguntas. Obrigada, professora. Bom dia a todos. Então, dentro do tópico sugerido pelo Congresso, Programas de Formação de Usuários para o Desenvolvimento de Competências Informacionais, eu vou compartilhar com vocês duas experiências de programas como esse, que foram bem-sucedidas e que foram desenvolvidas na UFMG. Minha coautora, a senhora Maria Elizabeth de Oliveira Costa, diretora do Sistema de Bibliotecas da UFMG, com quem eu trabalhei em parceria nestes programas e também em algumas publicações a respeito deles. Então, os programas sobre os quais eu vou falar são o programa Pro Multiplicar da CAPES na UFMG e a experiência da disciplina Sistemas de Recuperação de Informação, do curso de graduação de Biblioteconomia da Escola de Ciência da Informação. Ambos os casos... Ops, apertei o botão errado. Ambos os casos, eles lidam com um dos aspectos da competência informacional, que é justamente o domínio da busca de informação em fontes digitais ou fontes eletrônicas, particularmente as fontes de informação científica, que são as bases de dados do portal CAPES. Então, tanto as pesquisas quanto a experiência
prática dos bibliotecários que auxiliam os usuários, eles mostram que esses usuários... Esses números meio fora de escala. Nós vamos retomar os trabalhos, então, da palestra. Bom, então, continuando, né, eu vou compartilhar com vocês essas duas experiências que foram a implantação do programa ProMultiplicar da CAPES e uma experiência que eu fiz na minha disciplina Sistemas de Recuperação da Informação. Ambos os casos, como eu já havia dito, eles são de uma parcela da competência informacional, que é a busca da informação em forma digital, em que o usuário ele tem dificuldades, como demonstram as pesquisas e as experiências práticas. Então, foram ambas as experiências bem-sucedidas e houveram vários fatores que contribuíram para esse sucesso. Um deles, muito importante, foi a parceria entre a Escola de Ciência da Informação e a Biblioteca Universitária e a colaboração dos bibliotecários especialistas no uso das bases de dados, alguns dos quais estão aqui. Os dois casos, eles, embora as estratégias utilizadas tenham sido as mesmas nos dois, eles apresentavam desafios diferentes. No caso do programa ProMultiplicar, bolsistas de pós-graduação da CAPES, sem formação específica em biblioteconomia e ciência da informação. Eles tinham que, em pouco tempo, se tornar instrutores capacitados que pudessem transmitir o conhecimento sobre bases de dados para outros usuários. De um lado positivo, eles tinham uma motivação muito grande, o domínio da língua inglesa, que é a informação científica, em sua maior parte, se encontra na língua inglesa, e o domínio profundo, né, do assunto de cada área do conhecimento. No caso da disciplina Sistemas de Recuperação da Informação, os usuários que seriam a adquirir a competência no uso das bases de dados eram os alunos do curso de graduação em biblioteconomia, que serão os futuros profissionais. Então, eles vão atuar como mediadores entre os usuários e essas bases de dados, às vezes como instrutores, e um dos grandes desafios é que, em sua maioria, os estudantes de graduação, eles não têm domínio de inglês e toda a documentação que eles precisam para aprender essas bases de dados, na maior parte das vezes, se encontra em inglês, bem como a informação em si, o conteúdo das bases de dados. Eu vou fazer uma breve introdução sobre competência informacional e, logo a seguir, passar para os estudos de caso. Então, o termo Information Literacy foi utilizado pela primeira vez em 1974 e, no Brasil, ele tem sido traduzido como competência informacional. Há várias definições de competência informacional, mas elas, de uma forma geral, elas têm como base o conceito de aprender a aprender e a necessidade de aprender ao longo da vida, que foi trazida pela sociedade em que nós vivemos hoje, com a multiplicação da informação, com a desatualização rápida do conhecimento, em que as pessoas torna-se mais necessário que elas sejam, que aprendam ao longo da vida.
e que sejam usuários que aprendam independentemente. E mais do que um conjunto de habilidades a serem ensinadas, envolve também uma mudança de atitudes e valores. Então, à medida que o conceito evoluiu na década de 90, começaram a ser implantados programas educacionais com base na competência informacional e usando diretrizes que vinham de padrões criados por instituições da área. Particularmente na área de bibliotecas universitárias, é importante a norma Information Literacy Competency Standards for Higher Education, padrões de competência em informação no ensino superior, que é da Associação para Bibliotecas Universitárias e de Pesquisa. E particularmente relevante, para o tipo de competência que nós estávamos ensinando é o padrão 2 dessa norma. Nesse padrão, ele menciona que o usuário competente em informação, ele deve saber como acessar de maneira eficaz a informação, ele deve conhecer o sistema de recuperação da informação, o seu conteúdo, como ele é organizado, como pesquisar nesse sistema e como selecionar a informação encontrada. E essas diretrizes para a competência informacional, como eu já mencionei, elas vão além da fluência em tecnologia. Elas focalizam principalmente que o usuário seja independente e consiga construir o seu conhecimento. O desenvolvimento dessas competências informacionais é ainda objeto de pesquisa, é um processo complexo que está ainda em desenvolvimento. Então, um conceito que ainda é em construção, está em construção e, muitas vezes, os modelos, ao serem importados para o Brasil, ocorrem críticas, porque eles foram criados para outros ambientes e outras realidades e são, às vezes, implantados aqui sem que haja uma avaliação crítica e que não refletem a realidade pelas quais as pessoas passam na sua busca de informação. Então, por isso, torna-se mais importante o relato de experiências nacionais. Então, iniciando com o primeiro caso, que foi o programa ProMultiplicar, na UFMG, é um programa da CAPES, que ele tem como objetivo capacitar estudantes de pós-graduação a transmitir o conhecimento sobre o uso das bases de dados para outros usuários das instituições. Então, o programa ProMultiplicar, ele foi implantado na UFMG em 2010. Nessa ocasião, foram treinados 43 alunos de pós-graduação, que são chamados multiplicadores, porque eles aprendem e vão repassar esse conhecimento. E esses foram treinados junto com eles, 17 bibliotecários, treinados pela CAPES e por instrutores também das editoras presentes no portal. Foram realizados 72 treinamentos depois por esses multiplicadores, em que quase 300 alunos de graduação e pós-graduação foram treinados.
esses treinamentos, eles ocorreram de agosto a dezembro. Então, praticamente, de 2010, praticamente de agosto a dezembro, ocorreram aulas diárias sobre o uso das bases do portal CAPES, em sua maioria ministradas por esses chamados multiplicadores, né? Então, esses números que aparecem na tela, em agosto foram treinados 4 usuários, quando o programa começou, 70 em setembro, 91, em outubro, 82, em novembro e 46 em dezembro. Essa implementação, ela foi uma atividade bastante complexa, envolveu vários setores da Escola de Ciência da Informação, em colaboração com a Biblioteca Universitária e também um comprometimento grande da Pró-Reitoria de Pós-Graduação da UFMG, principalmente. E o que eu vou apresentar aqui é uma parte desse processo. Já foi submetido um artigo que está em avaliação na revista Perspectivas em Ciências da Informação. Mas, então, outras atividades que não vão ser apresentadas aqui, né, por exemplo, foram as comunicações da Pró-Reitoria de Graduação com os programas de pós-graduação, solicitando que eles indicassem alunos que se tornariam os multiplicadores. Foram também feitas divulgações do programa, pôsteres e folders com a programação do evento. O prédio onde foram ministradas as aulas foi sinalizado, então foi criado um site para o projeto, então houve um conjunto de outras atividades além das que eu vou apresentar aqui. Então, aí um exemplo, né, na formação dos multiplicadores, foram criados esses banners com a localização das aulas e disponibilizados no prédio da Escola de Ciência da Informação, onde se deram os treinamentos. Então, sobre a metodologia do processo de multiplicação, numa primeira etapa, essa etapa, conforme previsto pela própria CAPES, ela é feita por técnicos da CAPES e por representantes das editoras. Então, ocorreram 24 horas de treinamento em 3 dias consecutivos sobre o uso das bases de dados do portal CAPES, em que algumas aulas eram comuns para todos os alunos, para as bases de dados interdisciplinares, e algumas aulas específicas para 3 diferentes áreas do conhecimento. Uma vez treinados, os alunos multiplicadores, eles deveriam repassar o seu conhecimento para outros usuários. Então, existe alguma flexibilidade, né, na maneira como esse programa de multiplicação é implantado. Então, na UFMG, nós consideramos, né, que, realisticamente, esses alunos que estavam sendo treinados eram alunos de pós-graduação, com muitos outros encargos e compromissos, e que também eles haviam recebido, em 24 horas, uma carga de informação muito grande sobre o uso de uma variedade de bases de dados. Então, eles tiveram assim, um overload cognitivo, né? Então, uma das estratégias que funcionou, porque eles estavam naturalmente um pouco nervosos do que seria exigido deles,
isso que eles receberam o treinamento de uma variedade de editoras, né? E era uma quantidade muito grande de informação. Então, foi definido apenas uma base de dados para cada aluno de pós-graduação. E eles deveriam dar 2 aulas sobre essa mesma base de dados. Isso dava oportunidades a eles de estudar essas bases em profundidade, se concentrarem nelas, e, além disso, foi indicado a cada um bibliotecário a quem eles poderiam recorrer em caso de dúvida. Além disso, buscou-se alocar para cada aluno bases na sua área de conhecimento e também no dia em que essa metodologia, foi no último dia do treinamento deles, essa metodologia foi explicada para eles, nós atribuímos a base que cada um teria e demos a eles também a oportunidade de, caso não se sentissem confortáveis, de fazerem trocas com outras pessoas e para eles poderem se sentir seguros, né, do conteúdo que eles deveriam ministrar. Então, foi feito, eu sei que vocês não podem ler detalhes dessa transparência, então, com base no treinamento que eles receberam, foi feito um calendário de aulas durante 4 meses, em que na sala de treinamento da Biblioteca Central da UFMG foram ministradas diariamente aulas sobre o portal CAPES pelos multiplicadores e, quando era necessário, complementadas, quando não havia um multiplicador para aquela área, complementadas por aulas dadas pelos bibliotecários. Então, nessa tabela aí consta o multiplicador a quem a base era atribuída, a base de dados, os 2 dias em que ele daria a aula dessa base, o horário da aula e a duração prevista para a aula que ele deveria preparar. Essas aulas, elas foram anunciadas globalmente para toda a UFMG. Qualquer aluno poderia se inscrever, de graduação, de pós-graduação, ou professores, né? E, então, isso deu aos multiplicadores também um senso de responsabilidade sobre o domínio do conteúdo que eles deveriam transmitir, mas, ao mesmo tempo que deu-se a ele essa responsabilidade, a gente tomou esse cuidado de limitar esse conteúdo e de dar todo o apoio para que eles pudessem adquirir esse domínio. Além disso, as aulas, quando ministradas pelos instrutores da CAPES e das editoras, elas foram, com a devida autorização, elas foram filmadas e editadas e gravadas em DVDs que foram disponibilizados para os multiplicadores, para eles reassistirem às aulas que eles haviam tomado para recordar algum detalhe. No caso, também foi indicado material de suporte que o próprio site da CAPES disponibiliza e, como eu disse, eles dominam inglês, o que era grande vantagem, né? E nós consideramos que a experiência, essa estratégia, ela foi bastante bem sucedida. Então, eles ministraram 72 treinamentos. Após cada treinamento, era oferecido a eles um questionário de avaliação. Nós obtivemos 211 respostas. Esses questionários indicam que 98% dos alunos treinados consideraram os instrutores
excelentes ou bons, sendo que 72% das respostas consideraram excelentes. 97% consideraram o conteúdo recebido excelente ou bom. 76% afirmaram que seriam capazes de retransmitir o treinamento que eles receberam. Então, esses dois gráficos aí mostram justamente esses dados. A parte em azul são os que deram a resposta excelente e a parte em vermelho, os que responderam bom. Ainda nesse questionário havia uma questão aberta que nos deu um feedback bastante interessante. Então, esses alunos que foram treinados pelos multiplicadores, eles queriam mais. Então, eles valorizaram muito o treinamento recebido, sugeriram que o treinamento fosse inserido na grade curricular, que ele fosse obrigatório para pós-graduandos, que fossem oferecidos treinamentos em todos os turnos, manhã, tarde e noite. Queriam mais aulas, com mais oportunidade de praticar. Queriam treinamentos personalizados para os seus temas de pesquisa e também queriam mais material didático de suporte. Na disciplina Sistemas de Recuperação da Informação, usou-se essa mesma estratégia de atribuir responsabilidade aos alunos e, ao mesmo tempo, oferecendo a eles apoio para que eles se sentissem confiantes e seguros, né? Então, da mesma forma, adotou-se uma restrição de material que eles deveriam aprender sozinhos, mas apoiados por um bibliotecário, né? Então, privilegiando a profundidade do aprendizado e o domínio do conteúdo, ao invés de exigir o domínio de uma amplitude grande de bases de dados, supondo que esse conhecimento sobre como aprender a usar uma base de dados, ele, uma vez feito para ele pode ser transferido para outras, essa habilidade de estudar sobre o uso de uma base de dados. Então, como eram... obviamente, a disciplina tinha uma parte teórica sobre sistemas de recuperação de informação, que cobria todo aspecto de organização e representação. Então, os alunos eles tinham que preparar uma apresentação sobre essa base de dados, aprender com base na teoria, aprender sobre essa base de dados, tanto quanto sobre o seu conteúdo, quem era o produtor, qual o histórico da base, como a informação era organizada dentro da base, se a base usava vocabulário controlado, quais os recursos de busca o sistema oferecia. E eles deveriam, após aprender a base, eles deveriam apresentar para os colegas. A ideia inicial é que eles apresentassem para toda a escola, mas como foi uma experiência inicial e eles ficaram muito nervosos, então eles apresentaram para os colegas. Então, a ideia desse grupo grande, de 8 a 10 alunos, é porque eles deveriam estudar a base, preparar uma apresentação em PowerPoint, preparar um manual sobre a base. A apresentação deveria ser interativa, a apresentação foi no laboratório, com 42 computadores, é uma apresentação interativa. Eles deveriam preparar exercícios práticos e preparar uma avaliação.
E, além disso, durante as apresentações, o grupo sendo grande, enquanto alguns colegas apresentavam, visto que nessas apresentações interativas, muitas vezes alguém tem problema, alguém se atrasa, os outros elementos deveriam atuar como monitores, auxiliando os usuários, né, sendo treinados, que tivessem algum problema. Também procurou-se dar para os bibliotecários que deram apoio, procurou-se considerar também que eles eram pessoas que já têm muitas atribuições, então as bases de dados foram sugeridas pelos próprios bibliotecários dentro de um conteúdo que eles já dominavam, de forma que eles não teriam que aprender coisas novas para colaborar com a disciplina. E o papel deles era dar uma apresentação inicial para o grupo de alunos que iria apresentar aquela base. Então, essas 6 bases aí, elas cobrem cada uma de uma área do conhecimento diferente. Acho que isso aqui, né, as aulas de cada grupo tinha uma manhã inteira, 4 horas de aula, para poder fazer uma apresentação em profundidade, que foi justamente uma das reclamações dos alunos do Pró-Multiplicar. Isso aqui eu já mencionei, os exercícios práticos, avaliação. Então, houve uma motivação muito grande, tanto dos alunos que ensinaram as bases de dados, quanto dos alunos que assistiram, da turma inteira, que assistiram todas as apresentações. Eles ficaram surpresos com a variedade de informações que as bases do portal CAPES oferecem. Também muito entusiasmo por parte dos bibliotecários, que, embora não tivesse sido pedido isso a eles, todos os que puderam, eles estiveram presentes no dia das apresentações dos alunos. Então, finalizando, né, dentro do conceito de competência informacional, além de habilidades, conhecimentos específicos sobre a fonte de informação. Eu acredito que houve uma mudança de atitudes e valores, tanto dos alunos de pós-graduação, do que receberam treinamento dentro do Pró-Multiplicar, quanto dos alunos de graduação do curso de biblioteconomia, e também atingiu aquele outro objetivo da competência informacional, que é o autoaprendizado, capacidade de aprender. E, particularmente, um grupo digno de notas foi o grupo de alunos da área de ciências biológicas. Esse grupo de alunos, eles não se limitaram ao que foi pedido a eles, que foi dar 2 aulas sobre uma base de dados. Então, eles receberam um treinamento de 24 horas e ofereceram para todos os departamentos da sua unidade um treinamento de 30 horas, em que eles ensinaram todas as bases de dados da área e incluíram 6 horas de exercícios práticos. Então, eram alunos extremamente motivados. Bom, acreditamos também que essa experiência ela atendeu à expectativa da CAPES com o programa Pró-Multiplicar, principalmente que os instrutores eram alunos de pós-graduação, então as aulas deles elas foram diferenciadas nesse sentido, que eles tinham um domínio do assunto que o bibliotecário não teria. E o sucesso dessas experiências
e os próprios comentários dos usuários que foram treinados mostram que nós deveríamos estudar essa inserção desse treinamento na grade curricular, e, para isso, é fundamental essa articulação dos professores, dos colegiados e a grande colaboração dos bibliotecários. Aqui eu tenho algumas referências e agradeço a sua atenção. Agradecemos à professora Beatriz pela palestra. E, seguindo a programação, nós teremos agora a palestra do professor Carlos Alberto Ávila Araújo, intitulada Perspectivas Contemporâneas de Estudos de Usuário da Informação. O professor terá 30 minutos para proferir sua palestra e logo depois nós abriremos para a pergunta. Então, passo a palavra ao professor Carlos. Bem, bom dia a todos. Essa fala que eu gostaria de ter com vocês, ela tem um nome um pouco complicado, perspectivas contemporâneas. É sempre muito arriscado falar de perspectivas contemporâneas, porque são muitas perspectivas, né? Não existe uma só, e ao mesmo tempo a gente sempre fica pensando em contemplar a diversidade das possibilidades. Eu achei muito interessante ter essa fala logo depois da fala da Lynn e da fala da Beatriz. As duas, elas apresentaram muitos casos, né, muitos relatos de experiências. Os americanos gostam de usar a palavra case, né, usaram os cases para dali extrair alguns elementos de reflexão. E eu, como eu venho de Minas Gerais, tem uma turma de Minas aqui, como bom mineiro, os mineiros gostam dos causos. Então eu vou pedir licença a vocês para contar um pequeno caso que eu gostaria que introduzisse a questão de o que se faz hoje em estudo de usuários da informação. O caso que eu queria contar, ele é de Belo Horizonte, mas eu acredito que ele tenha acontecido de uma maneira muito parecida em outros lugares do Brasil. No ano passado, o Brasil viveu aquela experiência interessante da lei seca, né? A lei da tolerância zero ao álcool. Em Belo Horizonte, nós tivemos um fenômeno muito interessante, porque a Polícia Federal, a Polícia da cidade, desculpem, a polícia avisou para as pessoas, para a cidade, que a partir de um determinado dia, era uma quinta-feira, às 10 horas da noite, era quando iria vigorar a lei seca. E eles disseram, nós vamos lotar a cidade de blitz e nós vamos pegar as pessoas que tiverem bebido meio copo de cerveja, né? Porque o limite, de fato, é muito baixinho. E neste dia, programado pela polícia, às 10 horas da noite, funcionava no Twitter uma conta chamada BlitzBH. Uma conta por meio da qual usuários, várias pessoas espalhadas pela cidade, avisávamos para as outras, não passe na rua tal porque tem uma blitz ali. Se você estiver em tal lugar, sugiro que... As pessoas sugeriam rotas alternativas para as pessoas escaparem das blitzes. E aí, quer dizer, um movimento que foi provocado... E as pessoas, então, rapidamente, elas aprenderam que elas estavam no lugar, elas tinham que ir embora, elas consultavam, sabiam o caminho, tomavam o caminho alternativo. E o que é fascinante dessa experiência é que um movimento sem chefes, sem hierarquia, sem organização prévia, sem estatuto, regimento, atribuição de funções, um movimento em que as pessoas não ganhavam vantagem nenhuma, vantagem financeira, vantagem de autoria. Quer dizer, não havia orquestração nenhuma do processo, e um processo que aconteceu com um grau altíssimo de eficiência. Eu acho que o sonho de várias empresas era ter um processo funcionando assim, né, de uma maneira tão eficiente, ao mesmo tempo espontânea, ao mesmo tempo anônima. Então, acho que isso dá o tom da conversa que eu gostaria de ter. A gente poderia aqui explorar muitos outros casos, né, em relação a isso, mas me parece que nós estamos diante de uma realidade contemporânea em que se fala de usuário, um usuário que é ao mesmo tempo produtor, é ao mesmo tempo disseminador, é ao mesmo tempo classificador, indexador, organizador. Então, um usuário que foi pensado num determinado momento como alguém que tinha uma demanda e precisava ir lá suprir essa demanda, e hoje a gente está falando de alguém
que faz muito mais coisa, né, do que apenas buscar ou responder uma determinada questão. Então, eu gostaria de citar aqui 2 pesquisas recentes, apenas para dar o tom das questões contemporâneas que têm aparecido para o campo de usuários. Uma delas se chama Hábitos dos Brasileiros que acessam a internet para fins particulares. É uma pesquisa, os motivos que levam as pessoas a usar a internet. Ela foi divulgada no final do ano passado. O primeiro motivo, troca de e-mails, 44%. O segundo, leitura de notícias, 40%. O terceiro, redes sociais, 39%. Busca de informação é o quarto. Então, é um resultado extremamente interessante, né, que mostra para a gente, para além de buscar informações para o que precisa e buscar notícias, trocar, compartilhar, se relacionar, aparecendo como um uso muito forte. E eu achei muito curioso assistir a palestra da Lin mais cedo, não sei se todo mundo vai se lembrar, quando ela estava falando dos 5 principais demandas, e uma delas era no questions. Gente que ia ao serviço de referência virtual sem pergunta, sem questão, simplesmente. E depois ela teve aquele caso que ela contou lá dos namorados, né, daquela conversa que se estendeu. A outra pesquisa é de uma empresa chamada Flurry, nos Estados Unidos, sobre telefonia móvel. E um dos resultados muito interessantes que eles encontraram foi que as pessoas têm usado nos seus dispositivos móveis mais os aplicativos do que navegadores. Então, elas têm baixado diretamente serviços específicos que elas usam. E aí eles têm lá alguns resultados, jogos 47%, redes sociais 32%, notícias 9%. Mas o que nos interessa aqui, particularmente, é as pessoas, mais do que navegar buscando o que elas precisam, elas já selecionam algumas coisas que elas precisam quase sempre, e essas coisas estão lá no dispositivo delas para serem acessadas rapidamente e utilizadas com uma frequência muito alta. Então, nós temos, na verdade, né, eu coloquei ali nos slides, por um lado, essa questão da busca de uma conexão com o outro, de estar com o outro, colocada como uma questão central dos estudos de usuários contemporâneos, não em oposição à busca de dados, né, mas com uma visibilidade muito grande ou com uma frequência muito grande. Ao mesmo tempo, serviços de produção e classificação também aparecendo como uma opção grande em conjunto com a busca de dados, que é o que se tem falado hoje na Web 2.0, nessa arquitetura da participação, né, da colaboração, do compartilhamento. Então, a gente vê serviços que favorecem a produção de conhecimentos, desde os primeiros, né, as possibilidades dos usuários inserirem comentários, depois construírem as suas próprias páginas, os seus blogs. Né, algumas estatísticas têm apontado em 200 milhões de blogs existentes na chamada blogosfera, os serviços de wiki, de colaboração, em que as pessoas não apenas constroem juntas conceitos, mas estabelecem listas de discussão em que elas levantam pontos polêmicos em relação aos conteúdos, e, ao mesmo tempo, os serviços que possibilitam redes, junto com possibilidades de armazenamento e divulgação nos mais diferentes formatos, apenas fotografias, vídeos, textos, etc. Então, e junto com isso, serviços específicos que possibilitam, por exemplo, que as pessoas classifiquem, que elas indexem, né? Se fala hoje num campo da indexação social, né? Se fala na folksonomia, inaugurada por um serviço chamado Delicious, em que as pessoas podem elas mesmas atribuir significado. Nós temos o sítio Like, que é um serviço por meio do qual as pessoas criam referências para serem consultadas pelas outras pessoas. E o que é muito interessante desse movimento todo, se a gente olha a programação dos diversos trabalhos orais e pôsteres apresentados aqui, a gente já tem uma ideia disso, né? A quantidade de trabalhos que estão apresentando esses serviços, essas ferramentas e já, né, usos, apropriações, aplicações disso nas diferentes bibliotecas universitárias e também em outros tipos de biblioteca, né? Nós estamos aqui num evento que privilegia uma questão, mas é impressionante ver como que isso tem aparecido, como que isso está colocado. Estamos falando, então, de uma realidade contemporânea, uma realidade empírica, coisas que estão acontecendo nesse momento. E qual que é o impacto disso para a produção teórica, científica, neste campo de estudos? Então, nós temos, né, o surgimento de uma área, no finalzinho dos anos 70, no começo dos anos 80, ao qual se deu o nome de comportamento informacional. Quando essa área aparece com esse nome, essa designação foi inaugurada pelo professor Thomas Wilson, de Sheffield, a ideia é fazer uma distinção entre certos tipos de estudo, mais propriamente, então, voltados pela perspectiva do sistema. O sistema precisa conhecer seus usuários, saber quem eles são, características deles, as dificuldades, etc. Então, esse é um campo de estudos, com suas características, etc. Mas se pretendeu, com essa ideia, um outro campo de estudos mais focado nas pessoas.
E aí na ação da pessoa com os vários sistemas, as várias fontes, os vários recursos de informação, serviços que ela utiliza e com os quais ela interage. Então, nós temos aqui 2 campos, né? A ideia era esse. Então, um deles mais focado então nessas pessoas e na ação delas. O professor Thomas Wilson, ele pretendeu estabelecer essa distinção com essa figura em que a gente pode ver, num determinado momento, eu tenho estudos voltados para a interação usuário-sistemas de informação, e esse é um campo de pesquisa específico, outros voltados ao comportamento de busca, também de uma maneira específica, e esse periférico aí, né, exatamente porque ele é mais espalhado, que é o estudo das pessoas interagindo, buscando, usando, se apropriando, disseminando informação em diferentes sistemas, em diferentes contextos. Então, é sobre esse assunto que eu gostaria de falar com vocês, o campo de comportamento informacional, principalmente porque ele nasce em sintonia com o conceito de informação que a ciência da informação passa a adotar depois de 1977, que é o chamado conceito cognitivo, abordagem cognitiva, em que tem aquela formulinha, que é uma equação do Brooks, em que eu tenho o estado de conhecimento de um determinado sujeito, o acréscimo, a variação de informação, provocando um novo estado de conhecimento. Esse modelo se tornou muito famoso. Qualquer um de vocês que for buscar algum manual de informação, de ciência da informação dos anos 80 e 90, está sempre lá, dado, informação, conhecimento. Vocês vão se lembrar disso, né? Todo mundo aqui já pesquisou esse assunto. Em que, então, a informação é a medida do relacionamento entre os dados, o conjunto de documentos, de fontes, e aquilo que se conhece. E é da interação entre os dois que emerge alguma coisa a qual nós poderíamos dar o nome de informação. Então, esse campo, comportamento informacional, ele surge com a ideia de estudar os sujeitos específicos, os seres humanos, suas diversas ações, e um dos modelos que se tornou muito popular é o modelo da Brenda Devil, o modelo de sense making. Todo mundo também imagina aqui que já tenha, de alguma forma, passado por esse modelo. Um modelo que estuda uma questão muito específica. Enxerga a situação do usuário, a ação dele, numa perspectiva da metáfora, a chamada metáfora de situação, lacuna e uso. É a partir de uma situação problemática, uma situação em que eu tenho a minha ação interrompida, minha linha de ação, pela falta de informação, é isso que me provoca a iniciar uma ação de busca de informação. E aí eu vou recorrer a algum sistema, de alguma forma, para suprir essa demanda. O grande mérito desse achado da Brenda Devil, desse modelo, é que ele é baseado em uma série de pesquisas empíricas dela, da equipe que trabalhava com ela, na qual eles perceberam que mais importante, no estudo do comportamento informacional, mais importante do que identificar as variáveis sociodemográficas ou isolá-las como variáveis intervenientes, ela percebeu que outras variáveis têm mais peso na explicação do comportamento informacional. Entre elas, a maneira como esse sujeito sente essa lacuna, a situação em que ele está, a maneira como ele interpreta. E aí ela construiu alguns tipos ideais dessas formas de percepção que poderiam ajudar a predizer tipos de uso da informação consequentes dessa percepção. Esse é um modelo que se disseminou, que foi muito usado nos estudos de usuários, não é o único. E o que a gente pode perceber é que vários autores eles foram construindo progressivamente modelos de comportamento informacional. Esse aqui é um exemplo do Thomas Wilson, de um dos primeiros modelos. Thomas Wilson é um dos pesquisadores incansáveis no campo de estudo de usuários, e ele tem dedicado os últimos 30 anos à formulação e ao aperfeiçoamento dos modelos que ele próprio constrói, trazendo para dentro desses modelos contribuição de outros autores. Então, aqui é um modelo dele em que ele percebe o sujeito, né, com as suas características cognitivas, afetivas e fisiológicas, desenvolvendo um papel, tanto no ambiente de trabalho, quanto no ambiente familiar, social, etc., e dentro de um ambiente mais amplo, no qual atuam certos fatores, esse processo permeado por certos possíveis obstáculos, mas conduzindo ao comportamento de busca da informação. E o próprio Thomas Wilson, ele depois foi evoluindo para um modelo em que busca ver a busca de informação gerando um comportamento de busca a sistemas de informação, mas também não transformando isso numa demanda, e momentos em que há o sucesso ou o fracasso na resolução desse problema. Eu vou apresentar daqui a pouco um terceiro, ao qual ele chega depois de algum tempo. Um quarto. Este é o terceiro. Então, ele foi aperfeiçoando. Aqui é um modelo muito interessante em que
não sei se está dando para, se está claro, se está sendo possível que todos vejam, mas é um processo que começa pela necessidade de informação, um mecanismo de ativação, e ele tem dois elementos. Um que é a falta, ou como chamamos isso, o estresse gerado pela falta de informação, ou pela necessidade, ou, por outro lado, os benefícios, ou as recompensas, as gratificações possibilitadas pelo uso da informação. Então, são dois mecanismos que ativam o processo por meio do qual os usuários se engajam no processo de buscar informação, e aí nós temos as variáveis psicológicas, demográficas, funcionais, etc., que intervêm nesse processo. Então, nós temos, né, diferentes autores, diferentes modelos. O grande mérito deles, então, eles são construídos a partir de achados empíricos. Agora, vamos voltar, então, um pouquinho no começo da nossa fala. Quando a gente está falando dessa realidade contemporânea. Quer dizer, então, esses modelos, vão lembrar da equação, são muito voltados para um usuário que precisa de algo, precisa de um conhecimento, ele precisa preencher isso para continuar agindo. Só que a gente está aqui falando de usuários que postam, que comentam, que copiam, que baixam e disseminam, né? Enfim, que tem um comportamento que parece já não se adequar muito a essa formulinha ou a esses modelos de lacuna e busca da informação. Então, novos conceitos vêm sendo buscados nos estudos de usuários nos últimos anos. Eu vou rapidamente falar de alguns deles. Um é o conceito de sociabilidade, que é um conceito que vem sendo retomado principalmente de dois autores, Simmel e Maffezoli, um autor alemão, um autor francês. Um conceito que busca ver, não mais, quer dizer, busca ver a maneira como nós nos relacionamos com os outros, e que percebe que, para além das nossas relações funcionais, a gente precisa uns dos outros, porque a gente trabalha juntos, a gente precisa vender nossos produtos, a gente precisa executar nossos serviços, etc. Então, nós temos uma série de relações da ordem da funcionalidade, do racional, do contrato. Mas nós também buscamos o outro pela dimensão afetiva, né? Alguns autores brincam aí com uma ideia de uma pulsão do outro. Nós queremos estar em contato, nós queremos estar em ligação uns com os outros. Então, a ideia de sociabilidade é aquela relação social que não quer ser outra coisa senão a relação em si. O ligar-se pelo gosto de ligar-se, independente de uma razão prática, de um motivo prático. Um outro conceito que vem sendo usado nos estudos recentes é o conceito de imaginação, principalmente porque essa palavra, durante muito tempo, ela desapareceu do vocabulário científico, porque se imaginava que seria possível o ser humano ter uma apropriação direta da realidade, um acesso ao real tal como ele é. E o conceito de imaginação, ele vem sendo resgatado justamente para mostrar que nós só aprendemos a realidade dando sentido a ela, contaminando a realidade com as nossas impressões, os nossos julgamentos, os nossos critérios, que são trazidos, por sua vez, das nossas experiências, da nossa cultura, das nossas preferências e das nossas marcações. Então, Gilbert Durand é um autor espanhol que vai dizer justamente que a imaginação ela tinha sido expulsa e agora ela retomada, e como coloca o professor Miguel Rendon Rojas, da UNAM, que tem trabalhado nessa linha, há essa atribuição de significados por parte do ser humano, essa incapacidade, entre aspas, de aprender o mundo de maneira direta, ela começa a ser vista não como um defeito, não como um problema, mas como uma potência. É isso que faz com que o ser humano inove, é isso que faz com que ele crie, que produza a diversidade, a pluralidade cultural, etc. É curioso porque, na ciência da informação, a subjetividade humana ela foi introduzida como ruído, como um problema no processo. E agora ela começa a ser entendida como um elemento constituinte dos processos. Um outro conceito é o conceito de conhecimento. No modelo anterior dos estudos de comportamento informacional, havia uma abordagem de conhecimento, uma lógica muito cumulativa, conhecer e inserir novos dados na mente, e a partir principalmente de considerações dos trabalhos, dos resultados de pesquisa de um autor chamado Jean Piaget, que imagino também que seja conhecido por todos. Piaget fala que nós aprendemos o mundo de uma maneira dialética, por meio de mecanismos de assimilação e acomodação. Cada dado novo que nós conhecemos altera a estrutura do que nós conhecemos, e essa estrutura alterada interfere na maneira como os dados seguintes vão ser coletados e apropriados pelo sujeito. Então, na ciência da informação, a gente tem visto alguns autores incorporando essas contribuições, entre eles o canadense Froman, que ele tem uma metáfora muito interessante, que ele diz: nós não somos cérebros vagando por aí, vivendo num mundo numênico, quer dizer, um mundo que só é conhecido pela maneira cognitiva. Nós somos seres humanos, fisiológicos, culturais, sociais, e que andamos pelo mundo
tendo impressões das coisas, sentindo as coisas, e isso tudo compõe a nossa experiência informacional. E junto com isso o conceito de cultura, que vem sendo muito resgatado, né, principalmente com a mudança conceitual que esse conceito, que essa noção tem adquirido, né, nós passamos por uma época em que cultura era vista como uma quantidade de coisas que as pessoas tinham, né, era uma espécie de posse, tanto que a gente falava gente que tem cultura e gente que não tem. E aí o conceito científico de cultura nos últimos anos ele tem caminhado para uma perspectiva em que a cultura é uma espécie de teia de significados construída por nós mesmos, mas a qual cada um de nós recorre na hora de se relacionar com qualquer objeto do mundo, inclusive informação. Então, esse conjunto de conceitos que vem sendo usados recentemente, eles trazem uma crítica à ideia de comportamento, né, a uma espécie de perspectiva behaviorista que vem da psicologia, de que a ação humana é sempre uma resposta a um estímulo colocado fora de nós, e uma nova concepção do que seria a ação humana. Então, também uma crítica à própria noção de sense-making nos trabalhos contemporâneos, de que o sentido, a construção de sentido, não se dá apenas numa situação problemática ou numa situação de lacuna de conhecimento. O sentido está impregnado nas nossas ações, tendo ou não tendo lacunas. Então, o resultado disso é que uma das perspectivas contemporâneas é a substituição, ou o incremento, ou o aprofundamento do conceito de comportamento informacional em prol de um novo conceito, práticas informacionais. Esse é um conceito introduzido pela escola finlandesa, que hoje está na linha de frente dos estudos de usuários em termos internacionais, com parcerias ou com a colaboração de pesquisadores de outros lugares do mundo. Origem na ideia de jogos de linguagem de Wittgenstein, um autor que vem sendo muito retomado, ou de formação discursiva no Michel Foucault. Todos os dois conceitos, o que eles trazem de importante? Nós não nos relacionamos com as coisas do mundo e, portanto, também com a informação sozinhos, isolados. Nós somos produtos de uma coletividade. Eu trago junto comigo os critérios que são da minha família, que são da minha escola, da minha faculdade, do meu bairro, do meu país. Eu sou, na verdade, um resultado da confluência disso tudo. Eu não sou, como gostaria, né, os primeiros estudos, nenhum produto totalmente do social sobre mim, e nem os estudos de comportamento que dizem, não, eu sou totalmente autônomo. Na verdade, eu sou construído, sim, pelo social, mas esse social só existe porque eu é que o construo a cada ação, a cada dia, a cada pequeno passo da vida cotidiana. Então, nós temos alguns modelos, eu gostaria de apresentar dois, e gostaria de rapidamente apresentar alguma coisa do que se tem feito no Brasil, nessa linha das pesquisas em práticas informacionais. O primeiro modelo, eu também não sei da visibilidade, é de um trabalho do Savolainen, que é um pesquisador finlandês. Esse é um modelo, o resultado de uma grande pesquisa empírica que ele fez, e eu gostaria de chamar a atenção nesse modelo para, não sei se está claro no primeiro quadrante, a parte superior, em que ele diz, existe uma coisa que é a ordem das coisas. Nessa ordem das coisas tem critérios sobre como é que a gente divide o nosso tempo, como é que a gente consome, como é que a gente gasta o nosso tempo livre, etc. Então, essas são as coisas colocadas, construídas socialmente. A ordem das coisas é isso. Nós temos certos padrões sociais, culturais, que variam de uma cidade para outra, eventualmente de um estado para outro, com certeza, de um país para outro. E nós temos na parte de baixo, e vocês vão ver que a seta é dupla, é uma seta de alimentação e retroalimentação. O domínio da vida, que é o processo por qual cada um de nós, a cada dia, é que vai colocando as coisas em ordem. Então, eu gostaria, assim, para pensar num exemplo, nós vivemos há pouco tempo o processo de migração do Orkut para o Facebook aqui no Brasil, né? Um processo muito interessante, tem algumas pessoas estudando aqui e ali. O Orkut ele fez um sucesso no Brasil inesperado. Uma vez o Orkut esteve em Belo Horizonte, em 2007, o Orkut, o criador turco, né? E ele deu uma palestra lá na Universidade Federal de Minas Gerais, e perguntaram para ele, por que o Orkut fez esse sucesso todo no Brasil? Né, na época era Estados Unidos, Brasil e Índia que tinham disparado assim, no Orkut, em outros lugares do mundo ele não tinha acontecido. E ele respondeu, não faço a menor ideia. Ele nunca soube. E, ao mesmo tempo, ele deve estar se perguntando agora o contrário, né? Por que eles sumiram? Por que o Orkut brasileiro virou uma cidade fantasma? Os perfis estão lá, mas ninguém escreve mais para ninguém. Né? E por que isso acontece? Por que num determinado momento as pessoas escolhem, então a gente poderia pensar, tem critérios de funcionalidade do Facebook que não tem no Orkut? Tem. Será que cada pessoa que migrou de um para o outro conhecia
racional e profundamente esses critérios para tomar sua decisão de migrar de um sistema para o outro. Então, na verdade, nós temos uma série de processos que também são sociais e culturais, né? Uma certa moda, uma certa adjetivação de que um dos sistemas seria para as pessoas atrasadas, ou para as pessoas bregas, ou para as pessoas pobres, e o outro é para quem está né, para quem está na linha de frente, para quem é moderno, para quem é tecnológico. Então, nós temos esses processos, e aí o objetivo desse tipo de estudo, que busca ver a complementação entre o âmbito social e o âmbito individual, é justamente tentar entender por que esses processos acontecem. Por que num determinado momento são esses e não são aqueles outros? Então, esse tipo de trabalho tem usado muito a perspectiva da construção de tipos ideais. Eu não sei se vai ser possível ver ali, mas o Savoline ele constrói uma tipologia dos usuários muito interessante, juntando duas características. Algumas pessoas que tendem a tomar sua decisão mais de uma maneira racional, calculada, sistemática, e outros que tentam, que conduzem a sua linha de ação mais para uma perspectiva afetiva e emocional. E, de outro lado, alguns que tendem a ter uma personalidade ou uma propensão mais otimista de que a experiência de busca de informação vai dar certo, e outros que tendem a imaginar que sempre vão aparecer falhas, vão aparecer problemas, já conta com a presença delas. E juntando essas duas dimensões, ele monta uma tipologia de 4 perfis, e é a partir dela que ele faz o estudo das situações da vida da pessoa, das várias situações e das várias interações com diferentes sistemas de informação na vida dessa pessoa. Então, eu acho que é um dos exemplos de modelo contemporâneo. O outro é esse daqui do próprio Thomas Wilson. Não sei se todo mundo vai se lembrar dos anteriores que eu mostrei. Os anteriores tinham aquelas caixinhas e os fluxos muito bem desenhadinhos. E esse modelo, quando a gente olha para ele, a primeira impressão é meio bagunçado. Meio bagunçado porque o real é meio bagunçado. A nossa realidade é meio caótica, né? Os processos não seguem uma tendência certinha, linearzinha. Os processos vão e voltam. Então, aqui a gente tem as pessoas, a gente tem a vida cotidiana, as tecnologias, os sistemas, 5 minutos. Os sistemas e as fontes de informação. E aí, não sei se está dando para ver, mas a ação do usuário, de vez em quando, ela vai para a tecnologia, de vez em quando, ela vai para o mediador, para o bibliotecário, para o centro de documentação, para a biblioteca, de vez em quando ela vai para fora, para um outro lugar que não é nenhum dos dois. E a mesma coisa, as fontes de informação, chega-se a elas de uma maneira ou não. O mediador mesmo, tem ali um desenho, ele conduz ou a fonte de informação ou não. Né? Acho que alguns dos relatos que nós escutamos da Lin mostram um pouco isso, como é que isso aconteceu em alguns casos ali, da maneira como se deu o serviço de referência. Então, acho que isso aqui, né, nos mostra a vitalidade desse momento contemporâneo. E eu gostaria de terminar, infelizmente não dá tempo assim, né, acho que de falar de tanta coisa. Eu queria citar algumas pesquisas brasileiras que têm sido feitas. Eu pensei na pretensão de fazer isso em nível nacional, tomo a liberdade de mostrar um pouco do que tem sido tentado no âmbito da UFMG, a partir da discussão do conceito de prática informacional, que mostram, né, alguns achados muito interessantes. O primeiro deles é uma pesquisa realizada sobre a necessidade de informação das profissionais do sexo, né, as prostitutas em Belo Horizonte. Um trabalho muito interessante, porque o pesquisador foi a campo no primeiro momento, imaginando que a grande necessidade de informação delas era sobre saúde, questões de saúde. E percebeu que elas eram extremamente bem informadas sobre esse assunto, mas elas precisavam de informação, por exemplo, muitas delas tinham a ideia de de passar para um outro trabalho, de abrir o próprio negócio. E aí ter informação sobre como é que se abre um próprio negócio, aposentadoria, etc., era uma questão muito premente para elas. Um outro trabalho muito interessante é o dos ouvintes assíduos de rádio, uma pesquisa conduzida com pessoas, né, como diz o próprio nome, e uma pesquisa que muito interessante, que trazia alguns relatos de pessoas que diziam assim: o rádio é a minha namorada, o rádio é o meu melhor amigo, e há uma percepção de que o rádio se apresenta muitas vezes para os usuários em si como um outro, um companheiro, independente do seu conteúdo, independente de estar veiculando informações úteis ou não úteis, de qualidade ou sem qualidade. Havia alguma coisa na maneira como se construía o discurso ali dentro, que era, por si só, já alguma coisa vista como útil pelos usuários. Um outro estudo é do comportamento informacional de presidiários, um trabalho muito interessante também, em que o pesquisador buscou ver... não só, é muito curioso, dentro dos presídios, tem muito estudo mostrando isso, há toda uma rede informal de transmissão de certos conhecimentos,
que não existem, não podem existir de maneira escrita, mas que dizem de certos códigos de conduta, de quem é tido como a pessoa com a qual não se pode ter problemas, a pessoa que é um possível delator, né, ou todo um circuito de consumo de determinados produtos, e como é que há uma dinâmica informacional nessa direção. 2. Ok. A outra pesquisa é um trabalho sobre mães de pessoas com paralisia cerebral. Um trabalho muito interessante que mostra como que muitas dessas mães, a gente sabe que quem tem paralisia cerebral demanda muito cuidado de uma outra pessoa. Algum ser humano precisa ter uma dedicação de tempo muito grande para um portador de paralisia cerebral. E esse estudo buscou ver como é que as mães, muitas vezes elas não tinham as informações suficientes com os médicos, os postos de saúde. Então elas montaram uma rede de troca, de intercâmbio entre elas, por meio da qual elas repassavam aquilo que era importante, aquilo que era necessário e otimizavam a vida, né, o transporte, a obtenção de recursos, etc., das demais. Um outro trabalho que eu gostaria de citar é sobre compartilhamentos de informação de bailarinos. Esse é para dar nó na cabeça de quem está desenvolvendo o sistema de informação. Era um grupo de bailarinos, o objeto de estudo, né, específico, o objeto empírico, que eles fizeram uma dinâmica muito interessante para montar uma peça. Cada bailarino dançava e se filmava dançando, e mandava esse vídeo para um outro. Ele tinha que interpretar aquela dança e fazer uma nova. E as interpretações, às vezes, eram as mais díspares. Alguém olhava uma dança e dizia, isso me diz de água. O outro falava, isso me diz de um pássaro voando. E aí há todo esse processo de construção de significado, de profusão de significados, e depois alguém tinha que montar a peça e tinha que dar conta desses diferentes significados e interpretações produzidas. Eu gostaria de destacar as duas últimas. Uma é sobre inclusão digital de idosos, um trabalho muito interessante, porque nós temos a tendência a pensar que, bom, existem muitas pesquisas que apontam que existe uma correlação entre idade e aderência, adesão às novas tecnologias. Sim, existe. Mas não quer dizer que todo mundo que seja novo, seja um grande utilizador de tecnologias digitais e que todo mundo que tenha mais idade seja uma pessoa com dificuldade. Então, essa pesquisa mostrou muito interessante como é que esses papéis podem intercambiar. Então, como é que eu posso ter pessoas mais velhas extremamente propensas a novas tecnologias, como é que eu posso ter pessoas que têm dificuldade e como é que eu posso ter pessoas que simplesmente escolhem não aderir por algum motivo, mesmo não tendo dificuldade. Então, às vezes, a gente pensa que a opção nossa é sempre colocada por algo fora de nós, e aí é uma pesquisa que mostra como é que o ser humano é autônomo também nos seus caminhos, né, ou na sua escolha das preferências das linhas de ação. A última delas é um trabalho sobre história em quadrinhos, leitoras de história em quadrinhos, um trabalho também muito interessante. Nós sabemos que muitas vezes nós temos uma ideia de que as histórias em quadrinhos são uma literatura empobrecedora, são uma literatura de baixa qualidade, e esse pesquisador buscou ver, não numa análise colocada da história em quadrinhos, por quem não lê, né, ou por quem já faz de antemão um julgamento da qualidade, mas buscou ver nos próprios fãs dessa produção cultural, o que tem ali que faz com que os motive, e principalmente como é que essa ação de ler e de gostar de história em quadrinhos é transportada para as outras esferas da vida, inclusive para o ambiente acadêmico, para o estudo, para a escolha da profissão, dos trabalhos, das disciplinas, etc. Então, me perdoem assim, pela apresentação muito sucinta, acho até que eu não fui justo com os autores das pesquisas de apresentar tão rápido, mas me parece que nós estamos num momento de uma efervescência, nós estamos tendo trabalhos muito criativos, trabalhos de muita qualidade no campo de usuários da informação em nível internacional e no Brasil. Estamos num momento muito bom para esse campo. Eu fico muito feliz que o SNBU tenha dedicado um espaço para uma manhã como essa, para a gente discutir as ações, né, as pesquisas, os casos, e imagino que isso vai enriquecer os dois lados, né? Quer dizer, tanto a prática profissional de cada um que está aqui, quanto o próprio campo de estudos, de pesquisa nessa linha. Muito obrigado a todos. Agradeço ao professor Carlos pela palestra, muito obrigada.
Eu vou abrir para as perguntas, mas já vou tomar a liberdade de fazer 2 perguntas, uma à professora Beatriz e outra ao professor Carlos. A professora Beatriz, eu gostaria, muito interessante o programa, fiquei encantada. E eu queria saber se o programa, porque na amostra dos dados você mostrou que a coleta ocorreu até, que o treinamento ocorreu até 2010, eu queria saber se isso ainda está em andamento. E eu queria saber se, após esse treinamento que foi realizado, se vocês sentiram alguma diferença no comportamento do usuário final quanto ao uso das bases de dados, como, por exemplo, um aumento no uso ou relato nesse sentido. Nós gostaríamos... Acho que não está funcionando. Nós gostaríamos de continuar o programa, mas ele aconteceu em 2010. Mas certamente haverá outras oportunidades, esperamos que haja. A outra pergunta era quanto ao uso, se teve o usuário final, alteração de comportamento quanto ao uso das bases. Infelizmente, a gente não fez essa pesquisa, teria, porque participaram todos os programas, são 68 programas de pós-graduação na UFMG, eles estão muito espalhados, mas seria muito interessante, porque foi a primeira experiência, a gente estava criando uma metodologia, mas das próximas vezes, com certeza, nós vamos fazer essa verificação, que inclusive faz parte da competência informacional, verificar como o treinamento está impactando os usuários. Legal. O que nós notamos de imediato foi a valorização. Obrigada. Ao professor Carlos, fiquei assim, meu Deus, como a gente está lidando com um ambiente extremamente complexo, né? A produção, comunicação e uso do conhecimento é um processo complexo, mas aí eu fiquei pensando, diante de uma realidade tão complexa, como conduzir o estudo de usuário dentro da biblioteca universitária? É isso que eu gostaria que, se você puder falar um pouquinho, por gentileza. É muito interessante isso, porque foi defendida uma dissertação agora, há pouco tempo, de uma bibliotecária chamada Marinê Sepúlveda, e a pesquisa era sobre: estão ou não os bibliotecários fazendo estudo de usuários na sua prática profissional? E o trabalho dela, uma das coisas que ela percebeu é que o bibliotecário ele é cobrado por uma série de tarefas ou de ações extremamente emergenciais, prioritárias. Então, ele precisa... claro que as bibliotecas são diferentes, o tamanho da equipe é diferente, mas então ele precisa gerenciar algumas tarefas, ele precisa colocar uma escala de prioridade. Ao mesmo tempo... Então, assim, o que ela percebeu foi: poucas bibliotecas fazem estudos formais de usuários, assim, longitudinais, etc., mas há alguma coisa na prática profissional, na maneira de agir, que, por meio do contato com alguns usuários, por meio de uma observação do que acontece, por meio de algumas interações espontâneas, esses bibliotecários conseguiam produzir alguns conhecimentos sobre os usuários. É o que, em antropologia, guardadas algumas proporções, vamos ver já quais, mas é o que em antropologia se chama da experiência etnográfica, em que eu mergulho na experiência de um outro e vejo alguma coisa do ponto de vista desse outro. Então, acho que aí são várias questões possíveis. Não, eu vou dizer pela UFMG, a gente tem visto na UFMG uma coisa muito interessante, que é, alunos de graduação da disciplina Usuários da Informação, que têm feito estudo de usuários nas bibliotecas. A Eliane, a coordenadora da nossa biblioteca, está ali, já deve ter recebido nos últimos 6 anos pelo menos uns 10 grupos, né, naquela biblioteca. O pessoal que está aqui das outras bibliotecas também, assim, então, esses alunos têm ido, alguns dão retorno, outros não. A gente tem tido uma experiência muito interessante, que é o bibliotecário fazer um mestrado e, no mestrado, desenvolver um estudo de mais fôlego com os usuários do lugar onde ele está. Isso também tem sido muito bom. Agora, então, destacar esses 2. Me parece, Beatriz falou mais cedo dessa coisa da parceria, não é, Beatriz, entre biblioteca e escola. Há pouco tempo, uma professora nossa, Adriana, que trabalha com usuários, ela foi procurada pelo sistema de bibliotecas da UFMG para uma parceria também de um estudo, isso foi colocado. Então, nós temos, inclusive daqueles trabalhos recentes que eu apontei ali, todo mundo, menos 2, os outros são todos bibliotecários, 3 deles de biblioteca universitária. Então, assim, são pessoas... acho que isso está acontecendo, mas, então, para além dessas frentes, eu queria destacar isso. Às vezes, nós não temos como executar uma pesquisa propriamente
montada, sistematizada, pensada antes. Mas eu posso ter uma mentalidade de pesquisa ou de conhecer os usuários no dia a dia. Tem um autor chamado Wright Mills, um sociólogo, e ele tem um trabalho muito interessante que ele chama-se A Imaginação Sociológica, que ele diz que o bom sociólogo é aquele que não apenas faz a pesquisa na hora que começa uma pesquisa, com coleta e tudo mais, mas é aquele que, em cada situação do dia a dia, ele está buscando ver por que as coisas são do jeito que são, o que está acontecendo. Então, me parece que a gente poderia ter uma espécie de imaginação de usuários também, né? E aí eu acho que a pesquisa da Marinês ela é muito interessante porque ela revela como que alguns bibliotecários já têm tido a sensibilidade, a criatividade para fazer isso na sua prática profissional. Legal, obrigada. Temos uma pergunta ali. Boa tarde. Alberto Calil, da Escola de Biblioteconomia do Rio. Aqui. Para o professor Carlos. Você fez um panorama interessante em relação à questão dos estudos usuários, trazendo uma série de categorias que eram operadas na década de 70, na década de 80, que são operadas agora, tais como sociabilidade, comportamento informacional, cultura, etc. Mas quando a gente fala, e aí depois você fez uma apresentação em relação a modelos, né? Mas quando a gente trabalha com modelos e, consequentemente, com tipos ideais, né, não corremos o risco de desvalorizar determinadas práticas locais, e aí falando de práticas informacionais particulares de determinados grupos, ou seja, ao aplicar determinados modelos que já trazem as suas categorias, os seus tipos ideais, não acabamos por conformar determinadas realidades? Ótima questão, ótima questão. E aí é que eu acho muito interessante ir na origem da ideia de tipo ideal. Porque o tipo ideal, a grande vantagem dele como método de pesquisa é que o pesquisador sabe que foi ele que criou, em cima dos dados empíricos que ele tem. Não é? Você acha que o mérito, por exemplo, o Thomas Wilson, lá que tem os modelos, né, que vai trocando. Por que ele vai trocando? Ele faz uma pesquisa nova e percebe, olha, isso que eu dizia que acontecia assim, nesse lugar aqui ou nessa pesquisa não está acontecendo. Se não me engano, a Lin, no finalzinho da fala dela, ela teve um slide que ela disse assim, e aí a fala dela, que o importante é que as questões não sejam impostas, mas que elas emerjam do real. Então, me parece, e aí por isso é que eu acho que a aproximação contemporânea dos estudos de usuários é uma espécie de experiência etnográfica. Né? O próprio conceito de prática, ele vem de uma disciplina chamada etnometodologia, que é um tipo de conhecimento por meio do qual eu me liberto das minhas categorias de pensamento, dos meus critérios de dizer o que é bom, ruim, certo, errado, etc., e eu tento adquirir o ponto de vista do outro. Eu tento entender como é que o outro constrói. Então, o outro diz para mim, isso aqui é bom, isso daqui é ruim. Ok, mas qual é o critério por meio do qual, né, quais os julgamentos, quais as ideias de relevância que esse outro tem para dizer isso de um e isso do outro? Então, acho que o modelo, né, se a gente constrói o modelo, acho que essa é a grande vantagem dele ser um modelo derivado da pesquisa. Né? É a maneira como o pesquisador conseguiu sistematizar uma realidade que ele encontrou, e não o contrário. Por isso é que, na verdade, a gente pensa a função do modelo em estudos usuários, em ciências sociais e humanas, o grau de generalização dele é muito pequeno. Muito pequeno. Ele não é para isso. Né? Na verdade, o modelo é para ajudar a leitura de uma realidade específica, sabendo que dali vão aparecer outras categorias, outras ações possíveis. Temos mais uma pergunta e essa será a última. Eu peço, se alguém tiver mais alguma questão, que encaminhe, por gentileza, por escrito, com e-mail, que daí nós vamos passar para os palestrantes. Obrigada. Não, na verdade, não é uma pergunta, é que eu também sou pesquisadora na área de comportamento informacional da Unesp, com a professora Ellen. É só para fazer uma complementação que os estudos dos usuários, comportamento, na verdade, nasceu dos estudos do usuário. Né? E, na verdade, você fez uma apresentação do comportamento informacional. Né, que eu acho que assim, a aplicação na biblioteca, para os bibliotecários, não é uma coisa tão simples, porque ainda ela está numa área de pesquisa. Né? E a relação também com a competência é uma coisa muito interessante, porque o comportamento ele vai avaliar as fontes de informação, como que é o comportamento do usuário em relação à informação, para depois criar as competências para poder treinar aquele usuário. Criar as habilidades e as competências necessárias para ele poder buscar a informação necessária, saber analisar, criticar e criar o seu conhecimento. Obrigada.
Bom, eu quero agradecer ao professor Carlos, à professora Beatriz, muito obrigada. Nós, então, damos por encerradas as atividades desta manhã. Retornaremos às 14 horas com as sessões temáticas, reuniões técnicas e treinamentos nos pavimentos 1 e 2. Bom almoço a todos. Só alguns avisos antes de dispersarmos para o almoço. Nós informamos que os anais do seminário estarão disponíveis online na página do evento a partir do dia 27 de setembro, da próxima sexta-feira, sem ser a sexta dessa semana, a sexta da semana que vem. Nós também solicitamos mais uma vez a todos que preencham o formulário de avaliação do seminário que está disponível no site do evento, no ícone avaliação do evento. É muito importante a participação de todos nesta avaliação. Nossos agradecimentos a Regiane Alcântara Eliel, Márcia Valéria da Silva de Brito Costa, Beatriz Valadares Sendon e Carlos Alberto Ávila Araújo por suas participações no seminário. Faremos um intervalo para o almoço, retornaremos às 14 horas para as sessões temáticas. Um bom almoço a todos.